A Egiptiaca Audiência. Ou Crection. Fora da caixa. Documentos selecionados da conferência. Deir El Medina e a Necrópole Teba em contato. Liege, 27 e 29 de outubro de 2014. Andreas Dorn Stefan Pulas, Orbs. Fora da caixa. Foto da capa do livro, Turing CG 57141, reproduzido com permissão gentil do Milcio Egizil, Turim. Depot Legal D/2018/12.839/16. ISBN 978-2-875621666-5. Copyright Presses Universitaires de Liege. Place do 20 Août, 7. B. 4000 Liege, Belgique. http://www.presses.liege.bi. Tudroit de tradução e de reprodução reserves per Soctous Pais. Impressa em Belgique. Coleção A Egiptiaca Audiência 11. Fora da caixa. Documentos selecionados da conferência. Deir El Medina e a Necrópole Tebana em contato. Liege, 27 e 29 de outubro de 2014. Andreas Dorn Stefan Pulas, Orbs. Pressiona Universitárias de Liege. 2018. Índice. Andreas Dorn, Todd J. Gillan Stefan Pulas, Estudos de Deir El Medina. Situação atual. E perspectivas futuras. 7/16. Guillemette Andreu Lanois e Jacques Pellegrin, La Fabrique des Ostraca em Calcraire. Comentários Scribes e Dissinatures se procurem os suportes. 17/25. Anne Austin, Vivendo e Morrendo em Deir El Medina, uma análise osteológica. Da Assembleia TT 290. 27/47. Patrícia Berg, referências textuais à mobilidade em periódicos de necrópolis. E notas de Deir El Medina. 49/70. Anne Budors, Moines e Likes Denos la Necrocola Tebaini, VIE. VIE. Ciclis. Frontieres e interações entre do modos de vi. 71/82. Máximo Coultraro e Federica Facchetti, Um Mercado Estrangeiro Revisitado. Novas evidências de cerâmica micênica e maré marquinha das campanhas de Schiaparelli. De 1905 a 1909, em Deir El Medina. 83/96. Paolo Del Vesco e Federico Poli, Deir El Medina no Museu de Turim Egípcio. Uma visão geral e o caminho a seguir. 97/130. Rob J. de Marey, log de um navio de Ramesside, Papyrus Turim 2098 mais 2100/306 verso. 131/140. Andreas Dorn, Grafite de Lamanteine Tebaini, GMT, 20122013, Antigo e Novo Grafite. De Tebas Ocidentais. Relatório sobre a primeira campanha do grafite nos vales do projeto Western Tebes. 14155. Catherine Gebler, Posso ficar ou devo ir? Relações entre o Deir El Medina. Comunidade e seu pessoal de serviço. 157189. Cedric Gubil, Arqueologia nos Arquivos. Uma área em Deir El Medina e suas implicações para a localização do Quetem. 191216. Pierre Grande, Ostraca e Heratics Documenteiros de Elival. Quelques pontos notáveis. 217232. Ben-Hering, popular, mas único. A história inicial da necrópole real. Marcas dos trabalhadores. 233244. Khaled Hassan Stefan Pulas, estendendo o corpus do literário de Amenakti. Composições. Conexões paleográficas e textuais entre duas Ostraca. O. BMEA 21282 mais O Cairo Ro 425. 245-264. 6 Índice. Cristine Uyarse, O Tratamento Legal da Violência Interpessoal em Deir El Medina. 265279. Paolo Marini, Shabtboxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos. Em Deir El Medina. 281300. Bernard Maffio, Les Caracteres, O no Gênero Liarairidiel Epoque Ramesside. 301332. Stefania M.C. Klein, Autoria e Atribuição. Que escreveu a 20ª Dinastia. Jornal da Necrópolis. 333364. Ahora Mat, Observações sobre o Redenil Endiruf nos túmulos dos trabalhadores. De Deir El Medina. 365381. Ana Navratilova, Uma Comunidade Ilusória, Vestígios de Trabalhadores de Necrópolis. Em Memphis. 383406. Chloe C.D. Ragazzoli, Grafite e Epigrafia Secundária em Deir El Medina. Um Relatório de Progresso. 407420. Anne-Claire Selmas, Espaço e Sociedade em Deir El Medina. Delineando o território de um grupo social específico. 421445. Deborah Sweeney, Gado em Deir El Medina. 447464. Julia Truque, The Living Dead em Deir El Medina. 465475. Pascal Vernus, A Circulação de Textos Literários na Comunidade de Deir El Medina. Dois casos opostos. 477492. Jean Winand, Variações Dialectais, Sociolectais e Idiolectais no Final do Egípcio. Textos de Deir El Medina e de Teban Área. 493524. Índice.
525539. Caixas Shabbat e sua representação. Em pinturas de parede em túmulos em Deir el Medina *. Paolo Marini. Milcio Egizio, Turim. Resumo. As caixas Shabbat são atestadas pela primeira vez em meados da 18ª dinastia e, durante o mesmo período, pode-se encontrar seu primeiro representações nas pinturas de parede dos túmulos de Tebano. Algumas das caixas Shabbat datadas do dia 19 e do 20ª dinastias, tanto reais quanto representadas, exibem uma decoração peculiar, com um uso significativo de amarelo e cor preta que pode indicar a existência de um estilo ligado à área de Deir el Medina. De fato, a análise de evidências arqueológicas mostram que é possível vincular algumas caixas Shabbat representadas nas pinturas de parede de túmulos em Deir el Medina com caixas Shabbat reais vindos do mesmo local. Este tipo de caixa Shabbat pode seja uma nova classe tipológica, não atestada fora de Deir el Medina e anteriormente não identificada. Estes amarelos e as caixas Shabbat pintadas pretas foram provavelmente produzidas nos chamados workshops informais. O uso desses dois cores específicas, amarelo e preto, para as caixas Shabbat podem indicar que os artesãos podem ser os mesmos que aqueles que decoravam as pinturas de parede nos túmulos de Deir el Medina. Além disso, a escolha dessas cores pode não ter sido exclusivamente por seu valor simbólico, mas também por razões econômicas ou baseadas no disponibilidade de materiais e cores. Caixas Shabbat do Novo Reino. Shabbat Boxes 1. Apareça nos túmulos dos nobres de Teban durante o meio do 18ª dinastia. Este recipiente, na maioria dos casos de madeira, 2. É chamado nas fontes egípcias ITRT. Ou seja, capela ou santuário, provavelmente por causa de sua forma, semelhante a um ITRT chapéu pré-dinástico. 3. O asterisco na época em que escrevia este artigo, eu era um aluno de doutorado na Universidade de Pisa. Eu gostaria de agradecer a Marilina Betru, cujo o apoio e o incentivo contínuo nunca faltam. Eu quero expressar minha gratidão aos meus amigos Deni Toniolo e Silvia Zago para verificar meu inglês. Eu gostaria de expressar minha gratidão a Andreas Dorn Stefan Pulas para sua hospitalidade e a excelente organização desta conferência. 1. Durante o Reino do Meio e o segundo período intermediário, Shabbat foi frequentemente colocado em modelos de pequena escala de sarcófagi. Apesar de terem sido atestados na 21ª dinastia, veja o modelo sarcófagos Scale JE 48411 em Newbury. 1937, 348-350 e 1957, pl. 17, eles foram gradualmente substituídos por caixas Shabbat, elas tinham uma forma totalmente diferente. E expressou a mudança funcional relacionada a uma evolução conceitual da pequena figura funerária que ocorre no Novo Reino. Veja Marini, 2012, 84-86. Duas caixas Shabbat geralmente são feitas de madeira. No entanto, uma produção rara de cerâmica também é atestada. Ver Marini, 2013. 3. A iconografia das capelas pré-dinásticas é conhecida de algumas reproduções datadas até o final do pré-dinástico período e para a idade da Tinite. Geralmente dois tipos de edifícios sagrados eram representados, cujas formas estilizadas são reconhecível, da terceira dinastia, em alguns grafemas, determinando a palavra ITRT, porta 1989, 68. A palavra ITR também é atestado em alguma ostraca da idade de Ramesside, para indicar caixas Shabbat, O Turim 9592, 23 e O Turim 9618, 9. No 282 Paolo Marini. A iconografia de caixas Shabbat evolui ao longo do tempo de uma maneira tão característica que somos capazes de namorar esses artefatos com bastante base em uma base estilística. O primeiro estudioso que concentrou sua atenção nas caixas Shabbat foi David A. Aston, e em seu artigo, ele dividiu as caixas Shabbat em 8 classes tipológicas. 4. Desde 2010, a maior parte do meu trabalho foi focada em caixas Shabbat, 5. E em 2012 propus uma nova classificação tipológica, 6. Diferente do de Aston. E estendido com duas novas classes. 7. Esta classificação passou por mudanças adicionais, devido a novo descobertas que fico feliz em apresentar aqui. O Shabbat Box mais antigo conhecido é o de Amenê, Brooklyn 50.130, datado entre o reinado de Tutmose IV e Amenhotep III. 8. É feito de madeira lisa, tem a forma de um único chapéu e ursos colunas de hieróglifos esculpidos em seus 4 lados. 9. Na mesma época, novos Shabbat Boxes aparecem, pintados com tiras coloridas, que na maioria dos casos constituem o motivo da porta falsa. 10. O principal atestado dessa tipologia são os 13 caixas de Shabbat de Uiaituia, descobertas em KV 46. Fig 1.11. Entre o final do dia 18 e o início da 19ª dinastia, as caixas Shabbat moldadas como um duplo ITRT chapéu começa sendo produzido. Fig 2. Em uma primeira fase, eles ainda estão decorados com a porta falsa. Motif. 12 Mais tarde, este motivo é substituído por cenas de devoção filial em relação ao casal morto. 13 Meio caminho. Através do reinado de Ramesses II, as cenas começam a representar os mortos adorando a divindade. 14.
Segundo Ostacon, lê a seguinte frase, ITR.W2N, ou R, Sabit 12 duas caixas Shabit para 12 e Shabit, no 1937. 188. No TT 335, a caixa Shabit retratada sob a cama funerária também é chamada ITRT, confronte com Jansen, 1975, 242. 4. Aston, 1994, 2154. 5. Marini, 2011, tese de mestrado, Universidade de Pisa, tutor, professor Marilina Betru. Um resumo desse trabalho foi publicado em Marini, 2012, seguido por outro artigo sobre alguns fragmentos de caixas de cerâmica Shabit encontradas na tumba. MIDAN 05, Marini 2013. 6. Marini, 2012, 84121. 7. A classe tipológica Marini IV, datada da 21ª dinastia, e a classe tipológica Marini IX, datada do 26 a 27º. Dinastias. Veja Marini, 2012, 99101. Esta rotulagem, Marini I, segunda, terceira, etc. foi adotada para distinguir minhas classes tipológicas, Marini 2012, 86-87, da Aston, Aston 1994. 8. Cune, 1975, 229-234. 9. As caixas que mostram essa iconografia pertencem à classe tipológica Marini IA. 10 Classe tipológica Marini e Biden. Veja Marini, 2012, 87-90. 11 Davis, 1907, 26-27, Aston, 1994, 22, Marini, 2012, 88-89. 12 Essas caixas pertencem à classe tipológica Marini IIA. Um exemplo adequado é o de Ramosy, no Metropolitan Museu, Nova York 86.1.15, proveniente do túmulo de Sennedgen, Aston 1994, 23. Para a aula tipológica, veja Marini, 2012, 90-92. 13 O tema iconográfico encontrado nas caixas pertencentes a esta classe tipológica, Marini IB, é com a decoração dos túmulos contemporâneos, onde o casal morto é frequentemente adorado por um ou mais parentes. Veja Shabit Boxes. Copenhague 3506, Paris 27.144, Moscou 1. a 1920. CF. Marini, 2012, 92. 14 A segunda parte do reinado de Ramsés II é caracterizada por uma mudança na prática funerária, refletida no temas iconográficos selecionados para decorar as paredes dos túmulos e frequentemente também na decoração de objetos, como no caso do tipo Shabit Box Marini IEC. Os protagonistas das cenas não são mais os mortos, mas divindades. Esta escolha é certamente devido aos efeitos da reforma da Amarnia no Egito Ramesside. CF. Marini, 2012, 93-96. Shabit Boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el Medina 283. Figura 1. Shabit Box of Uyaituia. Cairo JE 5104-653, Museu Egípcio Cairo. Figura 2. Shabit Box de Nectamonto. Florence 2186, Milcio Egizilde e Firenze Copyright. Já na dinastia meados da 10ª posição, essas caixas são cada vez mais substituídas por um novo tipo, cujo característica é a adição de um terceiro ITRT chapéu ao modelo anterior, o chamado triplirt. Caixas de capela. Os artefatos pertencentes a esse tipo podem ser distinguidos em caixas decoradas com cenas de uma divindade sendo worship 15 e caixas decoradas no estilo vácuo de terror, Fig 3.16. Figura 3. Shabit Box de Tauenui, Bologna KS 1969, Museu Cívico Archeológico de Bologna Copyright. 15 No programa iconográfico, o número de cenas relacionadas ao destino dos homens após a morte aumenta. Em muitos exemplos, o falecido é representado junto com seu BA, como em caixas, tipo Marini e Ia, London é a 24.712. Londres é a 8.527, geralmente na presença da deusa do Sycamore, ver caixas Leiden L9.176, Londres é a 8.526, ou em frente a Haract, às vezes na companhia do Isis, ver Box London é a 8.529, às vezes de Inset. Veja Box Leiden L9.1, às vezes de Mat, ver Box London é a 8.527. A inovação mais significativa é, sem dúvida, a representação da psicostasia, ver caixas Londres é a 8.529, Vinhai _ NV _ 96079, Londres é a 8.527. CF. Marini, 2012, 96-98. 16 Esta classe Marini IB representa a fase mais original na produção de caixas Shabit, a qualidade de seu. A decoração atinge níveis excelentes. CF. Marini, 2012, 98. 284 Paolo Marini. 2 Representações de pinturas de parede das caixas Shabit. A partir do reinado de Amenhotep III, as caixas Shabit foram retratadas nas paredes dos túmulos de Tebano. Eles aparecem com a maior frequência em cenas onde a múmia é colocada em sua cama funerária e,
em cenas que representam a procissão dos parentes do falecido no dia do funeral. A iconografia escolhida para sua representação é a das caixas contemporâneas reais de Shabbat, comumente encontrado na área de Tebas, Type Marine IB, único em forma de chapéu, decorado com tiras coloridas que em alguns casos lembram uma coluna de hieróglifos sem inscrição, enquanto em outros casos constituem o motivo da porta falsa. A primeira evidência vem da tumba de Areb, TT 78, Amenhotep III, 17 em Sheikh Ibid Alguna, na qual 4 pessoas carregam uma caixa de Shabbat cada, 18 e da tumba de Nebamuni Ipuki. TT 181, Amenhotep III/4, 19 em El Coca, em que uma pessoa carrega 2 caixas. 20 em particular, as caixas Shabbat representadas no túmulo de Areb são decoradas com o motivo da porta falsa, realizada por combinando tiras de cores claras e verdes escuras, Fig 4. Eles são muito semelhantes ao real. Caixas contemporâneas de Uia e Tuia. 21. Figura 4. Cena na tumba de Nebamuni Ipuki, TT 181, 18 Th Dynasty, El Coca. Os homens trazem o equipamento funerário para a tumba no dia do funeral, um deles traz 2 caixas de Shabbat. 17 Camp, 1996, 316318. 18 Break, 1980, 42, PL 55, 60B. 19 Camp, 1996, 467-469. 20 Davis, 1925, 24-25. 21 Davis, 1907, 26-27, PLXX. Shabbat Boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el Medina 285. A mesma iconografia é encontrada na representação de 2 caixas Shabbat na tumba de Ramosi. TT 55, Amenhotep III/4, 22 em Sheikh Ibid El Gurna. A cena retratada na parede sul do Ipostili Hall representa a procissão funerária. Aqui os Shabbat Boxes, definidos em uma mesa transportada por um homem, são decorados com o motivo da porta falsa, realizada por justapondo tiras azuis e verdes, Fig 5.23. Figura 5. Cena na tumba de Ramosi, TT 55, 18 Th Dynasty, Sheikh Ibid El Gurna. Os homens trazem o equipamento funerário para a tumba no dia do funeral, um deles traz 2 caixas de Shabbat. Em uma pintura de parede da tumba de Neferhotep, TT 49, AY, 24 construídas em El Coca imediatamente após período de Amarna, o casal morto é representado olhando seus móveis funerários. Entre vários objetos deslocados em 2 linhas, 4 caixas Shabbat são representadas. Essas caixas são moldadas como solteiras. Capelas ITRT decoradas com um motivo falso realizado com as cores usuais. 25. Na tumba de Neferhotep 26, TT 50, Ai/Areb, 27 situada em Sheikh Ibid El Gurna, um Shabbat Box está representado na parede sul do corredor, sob o espreguiçadeira. A caixa tem a forma de um único ITRT chapéu, com batidas laterais salientes e uma tampa abobadada, só seu esboço é claramente reconhecível. 28. Encontramos uma representação posterior de uma caixa Shabbat na tumba do Vizir Passeye, TT 106. Ramesses II, 29 em Sheikh Ibid El Gurna. Também neste caso, a caixa Shabbat é representada sob o 22 Davis, 1941, Camp, 1996, 262265. 23 Davis, 1941, 2126. 24 Davis, 1933. 25 Davis, 1933, PLXXV, Schneider, 1977, PL terceira, Fig 35. 26 Homônimo para o proprietário da tumba anterior. 27 Hari, 1985. 28 Hari, 1985, PLXXIX. 29 Camp, 1996, 382385. 286 Paolo Marini. Funerário no qual a múmia está mentindo, na presença do deus Anubis e do Beade Passeia. 30 O Shabbat Box não mostra o motivo falso, é simplesmente esboçado com linhas azuis com um único ITRT chapéu. Essa representação é particular porque, pela primeira vez, a forma de um Shabbat Box retratado não corresponde à morfologia contemporânea do artefato real, que nesse período toma o forma de um duplo ITRT chapéu. No túmulo de Cauí II, TT 214, Ramesses II, 31 localizado em Deir el Medina, encontramos representação de 4 caixas Shabbat, ainda moldada como única ITRT chapéus e colocada como de costume sob o bir funerário carregando a múmia, na presença dos deus Anubis. As caixas são amarelas, com tiras pretas nas bordas. 32. Outro Shabbat caixa é representado no túmulo de Naktamun II, TT 335, Ramesses II/Merempta, 33 também localizado em Deir el Medina. A caixa está sob a cama funerária onde a múmia está mentindo, e o deus Anubis é representado enquanto executa o ritual da abertura da boca em a presença das deusas guardiões e Sisineft. 34 pertence ao tipo único de ITRT chapéu. Decorado em amarelo, preto e vermelho, e com a seguinte coluna de hieróglifos, Vzirtaida.t. NXTMN Osiris, o escultor, Naktamun, Fig 6.
Figura 6. Cena na tumba de Naktamun, TT 335, 19 Th Dynasty, Deir el Medina. Pintura de parede representação do Shabbat Box sob o funerário. Duas caixas Shabbat também estão representadas no túmulo de Baqi, e, TT 298, 19 Th Dynasty, 35 em Deir el Medina. Ambas. 30 Bednarski, 2014, 167, 259. 31 Bruyeri, 1927, 4246, 1952, 494. 32 Bruyeri, 1927, PL terceira. 33 Bruyeri, 1926, 113178. 34 Bruyeri, 1926, 161, FIG 108. 35 Bruyeri, 1928, 9194. Shabbat Boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el Medina 287. Motivo traçado em amarelo e preto. Eles são colocados no pé do esquifeiado onde está a múmia. Mentindo na presença do deus Anubis. 36. Uma representação adicional vem do túmulo de Tauzertisetnacht, KV 14, 37 em Bibaneumoluk. Nesse caso, podemos observar duas ocorrências. A primeira, pintada na parede de uma pequena capela. Situado ao lado do corredor, está a representação de 4 caixas de Shabbat chapéu single, decoradas com o motivo da porta falsa feita de tiras verdes, vermelhas e azuis. Eles são representados sob o funerário. Cama, onde a múmia está deitada na presença do deus Anubis, o segundo está no primeiro pilidal, é a representação de um único Shabbat caixa de chapéu com fundo amarelo, tiras pretas. Ao longo das fronteiras e uma textura especial imitando uma veia vermelha de madeira. No túmulo de Ramesses IV, KV2, 38 duas caixas Shabbat são representadas no leito funerário. Juntamente com o restante do equipamento funerário. A iconografia das caixas Shabbat representadas quase exclusivamente em amarelo é, neste caso, altamente condicionado pelo estilo geral das pinturas de parede. Na tumba. 39. Uma caixa Shabbat também foi identificada no túmulo de Anurkiaui, segunda, TT 359, na cena. Onde o dono da tumba e sua esposa Vaber, e, recebe 4 parentes, 3 homens e uma mulher. Carregando alguns presentes, Fig 7.40 O primeiro parente é Amenact, 41 primeiro profeta de Osíris, com um presente uma estátua de Osíris e um único Shabbat caixa de ITRT chapéu colocado em um trenó pintado de vermelho, com saliência saliente. Boletas laterais e uma tampa abobadada. Na tampa, a silhueta de um pamela em forma de botão é reconhecível. A caixa é pintada em amarelo com textura de veia de madeira. As bordas são cobertas com tiras pretas e em o lado da frente uma coluna de hieroglifos diz, ipais.tmstma.t jogo da velha AW sobrescrito 3 o chefe da tripulação no lugar da verdade, Cal. 42. Figura 7. Cena na tumba de Anurkiaui, TT 359, 20ª dinastia, Deir el Medina. Um parente traz uma caixa Shabbat para o casal morto Anurkiaui e Vabe. 36 Bruyeri, 1928, Fig 61. 37 PMI/2, 527-532. 38 PMI/2, 497-500, Horna, 1990. 39 Horna, 1990, PL 87. 40 Sherpion e Corteggiani, 2010, volume 2º, 85, Fig 132. 41 Reca, 1935, 29, N21. 42 Sherpion e Corteggiani, 2010, vol 2ª, 85, Fig 132. 288 Paolo Marini. Em todos os casos acima mencionados, o tipo é o de um único chapéu, o design comumente usado para as verdadeiras caixas Shabbat durante a 18ª dinastia. Consequentemente, as representações encontradas em os túmulos das dinastias 19 e 20 não são inspirados pela produção contemporânea. Isso pode ser explicado ao conjectar que o objetivo era representar caixas Shabbat de acordo com um canônico e iconografia bem reconhecível. 43 Representações de caixas Shabbat parecem cessar com o novo reino. No entanto, uma ocorrência excepcional pode ser encontrada no túmulo de Petosiris em Tuna el-Jebel, datado do século IV a.C., 44. Uma comparação das representações nos permitiu notar a diferença iconográfica entre as caixas de Deir el Medina e as caixas de outros locais da necrópole tebana. Neste último caso, as caixas Shabbat são geralmente decoradas em claro e verde escuro e azul, que são cores derivadas de a iconografia canônica das verdadeiras caixas de Shabbat da 18ª dinastia. Nas representações da tumba de Deir el Medina, por outro lado, as caixas Shabbat são exclusivamente coloridas em amarelo e preto. Em poucos casos, também em vermelho. Este fato não é muito surpreendente, já que todos os túmulos deste segundo grupo, exceto TT 359, foram classificados por Bernard Bruyère como monocromático. 45 tumbas. No entanto, a análise sistemática das caixas Shabbat produzidas na idade de Ramessid nos permite destacar série pintada de amarelo e preto especial. Período de nome da tumba. Titi 78 Tumba de Areneb Sheikh Abid El Gurna Amenhotep III.
TT 181 túmulo de Nebamuni Ipukel Kokamenhotep 34. Titi 55 tumba de Ramose Sheikh Abid El Gurnamenhotep 34. Titi 49 tumba de Neferhotep El Kokai. Titi 50 tumba de Neferhotep Sheikh Abid El Gurnaren. Titi 106 tumba de Passei Sheikh Abid El Gurna Rameses 2. TT 214 tumba de Cauí 2, Deir El Medina Rameses II. TT 335 túmulo de Naktamun 2, Deir El Medina Rameses II barra Merempta. TT 298 túmulo de Baqui Deir El Medina final da 19ª dinastia. KV2 túmulo de Rameses IV Abibanel Moluk Rameses IV. KV14 tumba de Tauziret Setnakt Bibanel Moluk 20ª dinastia. TT 359 túmulo de Ainur Kiaui, segunda, Deir El Medina Rameses III 4. Tabela 1. Túmulos com representações de pintura de parede de caixas Shabti. 43 Essa escolha não está isolada, pois ocorre em outros tipos de cenas, como a cena que representa estrangeiros carregando presentes, particularmente popular durante a 18ª dinastia, o artesão egípcio não representou asiático, libanês. Pessoas da Líbia e nubianas vestidas e feitas de acordo com a moda contemporânea, mas de um lado desatualizado. Embora facilmente reconhecível, estilo e iconografia. Veja a calçada processional na pirâmide da Unas, PM. Terceira/2, 428, o templo funerário de Saura em Saqqara, PM Terceira/2, 328, a tumba de Ankhtfi em Murhala, Verne de 1950. 128, e as cenas de artesanato na tumba de Mary, TT 95, PMI/1, 195197, copiadas na tumba contemporânea de Rekmira, TT 100, Vashma 1987. 44 Sherpion, Corteggiani Gaut, 2007, 146. 45 Sobre o uso de uma paleta cromática muito restrita, favorecendo o amarelo e preto, para realizar a pintura de parede, veja Bruyère. 1952. Shabti Boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir El Medina 289. 3 caixas de Shabti amarelo e preto. Durante um estudo preliminar das caixas Shabti preservadas nos museus italianos e em vários coleções europeias, observei que algumas mostram uma decoração quase exclusivamente amarela e negra. Estes são dificilmente classificáveis entre os tipos anteriormente existentes. 46 Algumas dessas caixas Shabti, como o Caixa da Senhora da Casa Takaru, Florence 2191, 47 A Caixa do Padre Erniltev, Paris. É 2641, 48 E a Caixa de Kessa, Berlim 20.993, 49 São conhecidos há muito tempo, mas eles nunca foram ligados um ao outro. A análise das representações de caixas Shabti nas pinturas de parede de os túmulos de Deir El Medina, ver 2, sugerem um possível relacionamento com o artefacto amarelo e preto. Caixas pintadas. 3.1 Caixas simples de amarelo e preto. No Museu Egípcio de Firenze, encontra-se a caixa Shabti de Takaru. Tem a forma de um único Itat-chapéu com tampa abobadada, sua base é retangular, o que é um recurso mais típico do duplo Itat-chapéu. Shabti Boxes 50, Fig 8. A caixa mostra uma decoração amarela e preta, quase idêntica à do Shabti caixa representada no túmulo de Naktamun, 2, TT 335, Rameses II/Merempta, ponto 51 no lado principal da caixa Shabti de Takaru, e são as inscrições hieroglíficas com o nome e o epíteto de seu proprietário, WSJRNB.TPRAXARWMAAXRW Os Osíris, Senhora da Casa, Takaru, justificados. Nesta período, esses objetos foram decorados com cenas de worship. 52 Eu interpretei sua morfologia pela primeira vez. E sua decoração de porta falsa nos 4 lados como elementos arqueizados de uma caixa datada o mais cedo possível. O reinado de Ramesses II. 53 Alessandro Ricci, que o trouxe para Florença no século XIX. Não disse de onde a caixa veio. 54 E em um estudo apresentado no Congresso Internacional de Egiptologia realizada em Bolonha em 1990, El Egito Floridel Egito, Maria Cristina Guidati defendeu a hipótese de que o dono da caixa era Takaru, e cuja múmia havia sido encontrada por Bruyère em a tumba 339 de Pachedu, em Deir El Medina. Esta hipótese apontaria para um local de origem para o Shabti Box Deir El Medina é até uma data, presumivelmente ao reinado de Ramesses II. 55. Outra caixa Shabti com morfologia e cores semelhantes às primeiras é a de Amenhotep. Do Museu Egípcio de Torino, Cat 2434.56 Nesse caso, a tampa em forma de cofre fechando o recipiente. 46 Vermarini, 2012, 91. 47 Guidati, 1991, 209215, Marini, 2012, 9091. 48 Chapais, 2003, 41, 85. 49 Aston, 1994, 38. 50 As caixas Shabti de ITRT chapéu geralmente têm uma base quadrada. O lado principal é distinguido dos outros, obrigado. Para um botão e, na maioria das vezes, uma coluna com inscrição. A base retangular, pelo contrário, é típica do duplo.
Triple, quadruplicar as caixas Shabbat-chapéu, como resultado da justaposição de capelas mais quadradas. 51 Bruyère, 1926, 113178, Fig 108. 52 O casal morto, adorado por seus parentes e mais tarde pelos mortos. O dono do Shabbat caixa adorando um ou mais divindades. 53 Marine, 2012, 91. 54 Marine, 2011, 141. 55 Guidati, 1991, 215. 56 Marine, 2012, 91-92, PM, I/2, 747. 290 Paolo Marini. É colocado transversalmente. 57 Além disso, a caixa não é decorada com o motivo da porta falsa, mas tem um amarelo. Listras inferiores e pretas nas bordas, Fig 9. A proveniência da caixa pode ser inferida do coluna de hieróglifos correndo ao longo da parte frontal do objeto, definindo o proprietário como SDMSMST. Ma.T servo no lugar da verdade, colocando-o no local de Deir El Medina. 58 Comparações estilísticas com as caixas Shabbat do tipo Marine IAE e com a caixa de Takaru, e me permite sugerir um 19ª dinastia datação. Figura 8. Caixa Shabbat de Takaru. Florence 2191, Milcio Egizildei Firenze Copyright. Figura 9. Turin Cat 2434, Milcio Egizildei Torino Copyright. Em seus relatórios de escavação de 1928,59, Bruyère lista duas tempos amarelas em forma de cofre de uma caixa Shabbat, com um inscrição hieroglífica central rastreada em tinta preta, 60 WSJR Name IP.TD Osiris Amenhotep. Esse é um homônimo do proprietário do box Turin Cat 2434, provavelmente um de seus parentes. Infelizmente, não. Descrição adicional das duas peças ou de sua localização atual é conhecida. No entanto, como as tempos são em forma de cofre e carregam uma inscrição central, eles provavelmente pertenciam ao tipo Shabbat Box duplo de chapéu produzido na área de Deir El Medina. Da mesma forma, outro parente da pessoa acima mencionada deve ter sido o proprietário de uma terceira tampa. Também citado por Bruyère. 61 Nesse caso, estava plano, com pármala inserido, pintado em amarelo com lateral tiras pretas e uma linha de inscrição hieroglífica, WSJR só.time name IP.tema XRW os Osiris, o 57 As tempos das caixas Shabbat cofre ou de forma plana geralmente são definidas com os lados mais curtos correspondentes à frente e lados traseiros da caixa. De fato, quando o botão ancorando a tampa na caixa estava lá, foi colocado exatamente em correspondência para uma dessas duas arestas. 58 ERN, 1973, 29-34. 59 Bruyère, 1929, e 2. 60 Bruyère, 1929, segunda, 111, N1. 61 Bruyère, 1929, segunda, 98, Fig 56, N11. Caixas Shabbat e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir El Medina 291. Guardião, Amenemap justificou. A posição do pavio e da inscrição me permite inferir que a tampa foi colocada transversalmente. O Museu Britânico preserva em seus armazéns uma quantidade notável de caixas Shabbat, a maioria de que nunca foram estudados antes. 62 Entre eles, é encontrado um que é muito semelhante ao de Amenhotep, pertence a um certo Innefer, Londres EA 8556. Esta caixa Shabbat tem um retangular base e batedores laterais salientes, entre eles, uma tampa em forma de cofre deve ter sido colocada, como sugerido pela posição da coluna com hieróglifos no meio do lado da frente, @YNFR Masrv Innefer justificou, Fig 10. O solo é totalmente pintado em amarelo enquanto as tiras laterais são preto. A comparação estilística com a caixa de Turim sugere que sua origem pode ser Deir El Medina e que seu namoro pode ser colocado em torno da 19ª dinastia. Uma comparação adicional pode ser estabelecido com a caixa Shabbat de Rui encontrada por Bruyère no túmulo de Pachedu, TT 339, o mesmo. A tumba também produziu a caixa Shabbat de Takaru. A escavação da peça foi publicada no Bruyère S. Relatórios arqueológicos de 1924-255.63 A relação estilística entre o Shabbat Box London é a 8556. O Shabbat Box de Rui sugere que Innefer poderia ser o filho de Rui, 2, mencionado por Davis. 64. Figura 10. Shabbat Box de Innefer, Londres EA 8556, Museu Britânico Copyright. Uma tampa em forma de cofre, uma vez pertencente a uma caixa Shabbat, é preservada no Museu Pitre, Londres UK. 16.400, com uma coluna de hieróglifos com o título e o nome de seu proprietário, WSJRSSNN Asterisco é Narma AXRW de Osiris, o escriba do Senhor das Duas Terras, Tgener, justificado. O fundo do a tampa é amarela, a cor ainda é reconhecível, apesar de um sobretudo posterior. Uma vez que suas bordas são pintadas em preto. A tampa provavelmente foi colocada em um Shabbat caixa amarelo e preto, semelhante ao do Amenhotep. Innefer. Além disso, a posição do buraco para fixar o botão, situada no meio da tampa, sugere
62 Sou muito grato ao Departamento do Egito Antigo e ao Sudão do Museu Britânico, dirigido pelo Dr. John Taylor, por me permitir estudar as caixas Shabbat preservadas nas despensas. 63 Brueri, 1926, v. 5. 64 Davis, 1999, 17. 292 Paolo Marini. Que a posição original da tampa era transversalmente, e não perpendicular aos lados mais longos do box. 65. Uma outra tampa, muito semelhante à primeira, mas sem inscrições, é preservada nos Agiptiches. Museu Berlim, Berlim 26.495.66 A comparação com as outras tempos sugere que sua origem pode como bem, seja o local de Deir el-Medina, e que seu namoro deve ser definido aproximadamente a 19ª dinastia como bem. 3.2. As caixas de Shabbat amarelo e preto decoradas com textura vermelha. Um grupo diferente de caixas Shabbat mostra as mesmas características iconográficas que o grupo anterior, com adição de outro elemento decorativo distinto, uma textura vermelha imitando veio de madeira. As primeiras caixas desse tipo já descritas na literatura egiptológica são preservadas no Museu do Louvre. É uma única caixa de madeira e chapéu, Paris é 2641, 67. Com o fundo pintado em amarelo, uma textura vermelha imitando madeira. Padrão de venação e tiras pretas correndo a tempo todo. Isso é fechado na parte superior por uma tampa de duas águas colocada transversalmente. Na frente lado há uma coluna com hieróglifos, lendo o seguinte, Vzir. HMNTPYNN bita.wi2rnil.tf sobrescrito 3 O Osiris primeiro profeta do Senhor das Duas Terras, Irnutef, Fig 11. O nome Irnutef é bastante comum em Deir el-Medina, porque toda uma família de os escultores que se estendem para a idade de Ramesside transportaram esse nome. 68. A caixa é tradicionalmente datada da 19ª dinastia, 69, embora o proprietário tenha os mesmos títulos que um certo Irnutef, 2, do Museu Stella Ashmolean 1942.46 4770 que viveu durante o reinado de Ramesses III. 71 Esta stela, encontrada ao lado da liderança da rua de Deir el-Medina ao Vale dos Reis, 72 sugere um posterior namoro para a caixa e uma possível identificação do proprietário como um membro da comunidade de trabalhadores de Deir el-Medina. No entanto, devido ao estilo muito arcaico da caixa, a questão permanece aberta. 65 Quando a tampa é perpendicular aos lados mais longos da caixa, o botão geralmente está mais próximo de um dos lados mais curtos. O estilo e a iconografia desta caixa sugerem um namoro no meio da 19ª dinastia. 66 Agradeço calorosamente ao Dr. Keris Beatrice Arnst, Museu Agiptiches de Berlim, por me fornecer a lista de Shabbat boxes preservados no Museu Agiptiches de Berlim. 67 Guichard, 2013, 286, Chapais, 2003, 41, Etienne, 2009, 265. 68 Davis, 1999, 184187. 69 Chapais, 2003, 41, Etienne, 2009, 265. 70 PM, I/2, 590, Davis, 1934, 3. 71 Irnutef III, Ver Davis, 1999, 184185. 72 Davis, 1934, 243244. Figura 11. Paris é 2641, Museu do Louvre Copyright Shabbat Boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el-Medina 293. Outro single interessante ITRT Chapéu Shabbat Box é preservado no Museu do Louvre, Paris é 2943.73. Como no caso anterior, possui uma base retangular, com fundo amarelo, textura vermelha imitando madeira. Veias e tiras pretas ao longo de suas bordas. Uma coluna com hieróglifos dá o título do falecido, Vzir. WABNN beta.wi2rnil.tf de Osiris, padrinho da coragem do Senhor das Duas Terras, Irnutef, Fig 12. O título WAB Pester é atestado para Irnutef, 3, citado em vários documentos durante o reinado de Ramesses III 74 e em uma stela encontrada na capela do templo está localizado entre Deir el-Medina e o Vale das Rainhas. 75 Semelhante ao que foi dito para a caixa acima mencionada, seu estilo não parece se encaixar em um namoro tão tarde. Consequentemente, um namoro da 19ª dinastia pode ser preferível. Nas dispensas do Museu Britânico, há outro single ITRT Chapéu Shabbat Box. Tem base retangular, Londres é a 90.452, sua superfície é completamente pintada em amarelo, com uma textura vermelha, imitando as veias de madeira. As bordas da caixa são pintadas em tiras pretas. No lado da frente inscrição hieroglífica indica apenas o nome dos mortos, Vziraxis, T, WRT de Osiris Achetviret 76. Fig 13. Apesar da falta de outras indicações, o estilo da caixa sozinho pode ajudar a determinar seu local de origem e seu namoro. Sua semelhança com as caixas de Shabbat acima mencionadas, Paris é 2641, Paris.
É 2943, suporta uma proveniência de Deir el-Medina e um namoro dentro da 19ª dinastia. Figura 12. Paris é 2943, Museu do Louvre Copyright. Figura 13. Caixa Chabit de Hachette Veret. Londres é a 90.452, Museu Britânico Copyright. No Museu de Berlim Agiptiches é encontrado uma caixa Chabit, Berlim 20.993, com fundo amarelo. Textura vermelha e bordas pretas despojadas. No lado da frente, o nome do proprietário, Kessa, é visível e 73 Chapais, 2003, 41. 74 O Cairo GC 25.555, VO. 5 Ver Davis, 1999, 185. 75 PM, I/2, 707. 76 Reca, 1935, 3, N12. 294 Paolo Marini. Seu título, Servo no Lugar da Verdade, 77 o identifica como um trabalhador da vila. Comparado ao outras caixas mencionadas até agora, esta exibe uma diferença morfológica, é moldada como um duplo ITRT chapéu. No entanto, o estilo geral e as tempos de duas águas o colocam sem dúvida dentro do general. Tipologia analisada aqui. Outra tampa em forma de cofre com tiras pretas e uma textura vermelha, mas nenhuma inscrição é preservada em o Museu Agiptiches de Berlim, Berlim 23.928.78. A comparação estilística com as outras caixas e as tempos decoradas tornam provável que seja datado da idade de Ramesside, com uma provável Deir el-Medina. Origem. A escassez de dados sobre os contextos arqueológicos dessas caixas me impede determinar uma relação cronológica entre as caixas decoradas com textura vermelha e aqueles simplesmente pintado em amarelo e preto. No entanto, é provável que esse tipo de decoração tenha se tornado um modelo inspirador para várias representações de caixas Chabit nos túmulos da 20ª dinastia. Em particular, a famosa cena do casal morto na tumba de Ainur-Kiaui, 2, TT 359. Ramesses IV/6, em Deir el-Medina pode ser mencionado. 79 Esta representação é particularmente interessante. Como é o único retrato de uma caixa amarela e preta com textura vermelha em Deir el-Medina, surpreendentemente, dentro de uma tumba policromada, Fig 7. Isso significa que o modelo amarelo e preto até então em uso dentro a comunidade dos artesãos da 20ª dinastia tornou-se tão difundida que foi aplicada mesmo quando as escolhas estilísticas da tumba não exigiram. 3.3. As caixas de Chabit amarelo e preto em estilo misto. A decoração em amarelo e preto com textura vermelha com alguns recursos adicionais caracteriza um outro grupo de caixas Chabit do local de Deir el-Medina. Um dos mais representativos exemplos desta série são preservados no Museu do Louvre, Paris é 2638.80 é um duplo ITRT chapéu. Chabit Box, decorado no lado da frente com uma cena de devoção, o falecido adora um mumiforme. Figura. Essa decoração caracteriza as caixas Chabit do tipo Marine e Ia. Os lados, as costas e a tampa inclinada é pintada em amarelo com textura vermelha. As tiras pretas são pintadas ao longo das bordas. E quando o estilo da decoração amarela e preta. As inscrições hieroglíficas em colunas. Inclua os nomes e os títulos do proprietário morto, vzilebnbita.wy2rnil.tf de Osiris, Vabprece do Senhor das Duas Terras, Iernutef, figura 14. O nome do proprietário e a textura vermelha. Indique que a caixa certamente vem do local de Deir el-Medina. O título sugeriria associação entre esta caixa e o Padre Web mencionado na caixa Paris é 2943, ou alguém chamado com o mesmo nome. A cena e o estilo geral sugerem que deve ser datado de aproximadamente a 19ª dinastia. O Museu Egísio de Torino preserva um único Chabit Box chapéu, Turin Cat 2435, 81. Decorado no lado da frente com um motivo falso, tiras verdes, pretas e vermelhas. O lado de trás e os lados menores têm um fundo vermelho com textura vermelha mais escura imitando veias de madeira. Os lados são 77 Compare Aston, 1994, 38. 78 Gostaria de agradecer ao Dr. Beatrice Arnst, Agiptisches Museum und Papyrussammlung de Berlim, por me enviar o perfil técnico das caixas Chabit preservadas no museu. 79 Scherpion e Corteggiani, 2010, 8490, Figs 132142. 80 Chapais, 2003, 41. 81 Orkurt, 1852, 107, Fabretti et al. 1881, 344, PM, I/2, 747, ERN, 2004, 77, N11, Marine, 2011, 18182, 2012, 88. Chabit Boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el-Medina 295. Ainda mais decorado com a cabeça de um falcão de pardal em cima de cada batente saliente. Um inscrito. A coluna é desenhada no lado da frente, WSJRSSNSW.TMSTMAA.TMYRKA.
T, MAX.TNHHNBT, A, HP82 Masr XRNTRA Osiris, Scribe of o Rei no lugar da verdade, superintendente das obras no horizonte da eternidade, Nebep justificou perto do grande Deus. Muitos problemas surgem em relação ao datação deste objeto. O motivo da porta falsa no lado da frente, a forma única ITRT chapéu e o general. A iconografia o colocaria sob a 18ª dinastia, mas o nome e os títulos dos mortos indicam um data posterior. 83 De fato, o nome Nebep 84 está ligado a um indivíduo bem conhecido chamado Buteamun, escriba da necrópole e patriarca de uma grande família egípcia. A história da família Buteamun tem sido amplamente debatida na literatura egiptológica. 85 Muitos os estudiosos discutiram a existência de um ou vários indivíduos chamados Buteamun. S. Andrei Nowinski apoiou a existência de 3 Buteamun. S. O primeiro, A, viveu durante a 19ª dinastia, o segundo, B, e o terceiro, C, durante a 21ª dinastia. 86 Esta teoria foi rejeitada por outros estudiosos, que argumentaram a favor de uma única pessoa chamada Buteamun, que teria vivido entre o final da 20ª dinastia e o início da 21ª dinastia. 87 A história controversa da família Buteamun e o estilo iconográfico de Shabtbox. Turing Cat 2435 poderia sugerir a possibilidade de um Nebetu viver antes de Buteamun B e que isso Nebep seria o proprietário das caixas Shabt. No entanto, há um caixão pertencente a uma pessoa chamado Nebep, filho de Buteamun, namorado para a 21ª dinastia no Museu do Louvre, Paris. É 13.047.88 no caixão, os títulos diziam EBSSNSW.TMRNFR.WMXTNHHMRK.TNPRDTSSMSTMATSSNPAXR O Padre, Royal Scribe, superintendente do jovem no horizonte da eternidade, superintendente das obras na casa da eternidade, escriba no lugar da verdade, escriba da tumba. Como se pode? Observe, os títulos, importantes e não tão frequentes, SSNSW.TMRK. T, que ocorrem no caixão são também os que aparecem no gato Shabtbox Turing. 2435. Como tal, é muito provável que o caixão Paris é 13.047 no Shabtbox Turing Cat 2435 pertencia à mesma Nebep, filho de Buteamun, que viveu entre o final do dia 20 e a 21ª dinastia. Esses dados, bem como evidências a favor dessa nova classe tipológica, me levaram a reconsiderar o datação da caixa Shabt. O motivo da porta falsa na parte frontal da caixa é atestada até período de Ramesside, conforme indicado pelas caixas encontradas no túmulo de Senedjin. 89 Como vimos acima, a base de Shabt caixa Shabt retangular única é típica do período Ramesside em Deir el Medina. 90. Portanto, podemos mudar a data para a 20ª dinastia, mas não mais. De fato, as caixas Shabt de a 21ª dinastia têm características iconográficas muito peculiares, 91 e diferem significativamente daquelas do Nectamun Shabtbox. 2 cenários poderiam ser previstos. 1. O objeto pode ter sido passado 82 Reca, 1935, 349, 18, relata uma transliteração incorreta, KTHPY. Eu gostaria de agradecer a Marilina Betru que me ajudou encontrando a leitura correta NBT, a, HP. 83 Marine, 2012. 84 Essa variante do nome será adotada a partir de agora. Para outras variantes do nome, Verern, 2004, 375, Davis. 1997, 59. 85 Ern, 2004, Nowinski, 1984, Jansen Winkel, 1994, Davis, 1997, Nowinski, 2003. 86 Nowinski, 1984. 87 Jansen Winkel, 1994, Davis, 1997. 88 Nowinski, 1988, 164165, N333, com referências bibliográficas anteriores. 89 Em particular, as caixas Cairo JE 27296, Nova York MMA 86.1.16, Madrid 15222. CF. Aston, 1994. 90 Confronte com Infra, tabela 2. 91 Veja os Shabtboxes tipo Marine quarta, V sexta em Marine, 2012, 99108. 296 Paolo Marini. Entre gerações da mesma família e no final usado pelo filho Nebetu de Buteamun. 2. O objeto pode ser a primeira peça de evidência para um Nebetu tão desconhecido que vive durante o período de Ramesside e ligado à família Buteamun. Outra caixa Shabt mostra as mesmas características que a anterior é a do Vabé. Preservado no Museu do Louvre, Paris é 2640.92 Em sua frente, a mulher morta é retratada adorando o deus Osíris. Os lados curtos e traseiros e a tampa são pintados em amarelo com preto. Tiras ao longo das bordas. A textura vermelha pode ser vista nos 3 lados. Nos lados da frente, há um
Número de colunas hieroglíficas, WSJRNBNHHQADT, WSJRNB.TPR-SMITNIMNH, N, SW.TNTR.WWAB.T. MAXRWXARENB.W Osiris, Senhor da Eternidade, Governante da Eternidade, os Osíris, Senhora da Casa. Cantor de Amon-Ra, Rei dos Deuses, Vabe justificou perto dos senhores do Duat 93, figura 15. O iconografia e o nome da mulher implicam que esta caixa também vem de Deir el Medina, mas os títulos Lady of the House e Singer of Amon-Ra por si só não podem confirmar essa hipótese. Com relação ao namoro, é impossível restringir o espectro cronológico mais do que ao período de Ramessid. 94. Figura 14. Paris é 2638, Museu do Louvre Copyright. Figura 15. Chabtbox de Vabe. Paris é 2640, Museu do Louvre Copyright. 92 Chapais, 2003, 40. 93 O escriba pulou a palavra Dvat, provavelmente por falta de espaço. No entanto, a fórmula, xarenb.w Dvat perto. Os senhores do Duat são amplamente atestados para este contexto, veja, por exemplo a inscrição na caixa Shabt de Chedezemutem. O Museu Agiptix Berlim, Berlim 629. 94 Chapais, 2003, 81, data da 20ª dinastia. Chabtboxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el Medina 297. 4 conclusões. A descrição e a análise da documentação acima mostram que a produção de caixas Shabt em Deir el Medina exibe recursos iconográficos precisos que devem ser adicionados ao tipológico. Classificação proposta no passado. 95 Isso representa uma contribuição original para o estudo desta classe de objetos. Obviamente, os tipos de caixas estudadas aqui não foram as únicas produzidas nos trabalhadores. Aldeia, de fato, as caixas do tipo Marine AA e IB também estavam em uso contínuo aqui. 96 No entanto, eu desejo enfatizar o fato de que as caixas pintadas de amarelo e preto nunca são atestadas em outros arqueológicos contextos. Os recursos específicos vistos antes como estão associados à forma única ITRT chapéu, como o uso de cor amarela e preta, as tempos se ajustam transversalmente e a base retangular, representam características de uma nova classe tipológica, que eu convencionalmente rotular caixas de Shabt amarelo e preto. As diferenças estilísticas detectadas até agora são devidas à variação diacrônica e sincrônica dentro esta classe de objetos. Tais variáveis são a base para a seguinte divisão das caixas Shabt deste. Digite em 3 subcategorias. Caixas Shabt amarelas e pretas. B. Caixas amarelas e pretas com textura vermelha. C. Caixas amarelas e pretas de estilo misto. Infelizmente, dados arqueológicos e prosopográficos não são suficientes para determinar o preciso cronologia desses subtipos. Todos eles podem ser datados de aproximadamente a 19ª dinastia e em poucos casos para a 20ª dinastia. INVN. Proprietário Deir el Medina. Data Yellow Van Black. Pintura. Vermelho. Textura. Misturado. Estilo. Transversalmente. Defina tempos. Retangular. Base. Double sloped. Tempos. Colocação. 2191 Takaru item R segunda item Florence. Gato. 2434 AMMOP item 19º item Turim. Bruyère. 1. Amenemop item R segunda item. Bruyère. 2. Amenemop item R segunda item Bruyère. 3. Rui, quarta, item R segunda item. É a 8556 em Nefer item. R segunda item. Item Londres BM. UK. 16400. Trinifer item. 19º item Londres UK. 26.495. Item. Berlim. É 2641 Erniltef item 19/20 graus item Paris. É 2943 Erniltef item 19º item Paris. É a 90.452 Acheteveret item. 19º item Londres BM. 20.993 que essa item 19/20 Tiet item Berlim. Berlim. 23.928. Item. 19/20 graus item Berlim. É 2640 Vabe item 19º item Paris. É 2638 Erniltef item 19º item Paris. Gato. 2435 Ketapi item. Item. Turim. Mesa. 2. Caixas de Shabt amarelo e preto. 95 Marine, 2012, 124. 96 Uma produção exemplar é a da família de Senedgen, TT1, Veraston, 1994, 22-25, e Marine, 2012, 92-93. 298 Paolo Marini. Outra questão permanece em aberto: qual é a relação entre as caixas de amarelo e preto e as representações nos túmulos de Deir el Medina? Os Shabtboxes Marine e B foram certamente o
Modelo iconográfico para as representações nos túmulos da necrópole tebana. Esta hipótese é principalmente apoiado pela relação diacrônica entre esses dois atestados arqueológicos. Logicamente, uma relação semelhante deve ser aplicada em Deir el-Medina. No entanto, os dados sugerem que, no caso de Deir el-Medina, as representações das caixas Shabbat nos túmulos podem realmente ter inspirou a produção real desses artefatos. O Cupro, EURWKDWWKH GLISVKWKH contra barra ORS DQG Eudfun Shabbat ERHV seus representações nos túmulos dos artesãos devem estar ligados às oficinas informais propostas por Keflin Kuni. 97 De fato, as fontes de Deir el-Medina atestam que os artesãos empregados no trabalhos no Vale dos Reis e no Vale das Rainhas passavam seu tempo livre trabalhando para tarefas privadas, ou seja, eles produziram objetos de uso diário e de escopo funerário para os membros de a comunidade, recebendo uma receita adicional além da garantida pelo Estado. 98 Em Deir el-Medina. O título mais comumente relacionado a essas atividades privadas é o SSQ de Designer. Os designers foram provavelmente inspirado no modelo iconográfico das caixas Shabbat nas paredes dos túmulos no Necrópolis tebana para criar as caixas arte-pretas artefactas produzidas em Deir el-Medina. Quando os designers trabalhavam para o tribunal, eles tiveram que cumprir regras rigorosas, ditadas pelo mais workshops qualificados. Estes transmitiram a iconografia de seus produtos de acordo com a restrição. Regras. Portanto, o modelo iconográfico canônico prosseguiu ao longo de um SDWKLQ estático e linear. XQLTXHGLUFWORK sem ser afetado pelas mudanças estilísticas e formais que essa classe de objetos submetido ao longo do tempo ou pelas variações geográficas que caracterizam diferentes áreas. 99 KHQWKH DUVTRUNGAIARIUSULID DVVLJQPHQWVARQWKDQGWKH contra barras RUM sem controle e supervisão e, portanto, foram mais capazes de expressar sua identidade artística. Sem em uma situação tão animada, o modelo iconográfico original das caixas Shabbat, acionadas pelos exemplos estilísticos do monocromático. Os túmulos começaram a estar sujeitos às personalidades dos artesãos, levando a uma tipologia diferente de Shabbat boxes, com características peculiares e originais. 97 Kuni, 2006. 98 Kuni, 2007, 131. 99 A aplicação mais representativa desse estilo formal pode ser encontrada no túmulo de Tauzertisetnacht, fim de a 19ª dinastia, onde as representações das caixas Shabbat colocadas sob a cama funerária em uma das tumbas. As capelas são impressionantes, semelhantes às realizadas sob a 18ª dinastia, pertencentes a Uyaituia. 100 Kuni, 2007, 132133. Tipo de caixa Shabbat. Marine IB. Representações de Shabbat boxes na parede da tumba tebana. Pintura. Oficina formal. Deir el-Medina. Túmulos monocromáticos. Representações de Shabbat boxes em Deir el-Medina tombina. Pintura de parede. Workshop informal. Tipo de caixa Shabbat. Amarelo e preto. Shabbat boxes e sua representação em pinturas de parede em túmulos em Deir el-Medina 299. Bibliografia. Aston, David A. 1994. Shabbat boxes, um estudo tipológico, em Amro 74, 2154. Baques, Barak Guido Dresbeck. 2007. Índices Eu Michele Trion, Notas de Onomastic. Contribuição a Unirevision do Reca PN, 114i. Série, IN, BSAES 8, 148. http://www.britsmuseum.org/research/publications/bsais/issue_8/baquesdresbach.asp/x. Bednarski, Andrew, ed. 2014. O manuscrito perdido de Frederic Cailliaud, Artes e Ofícios do Antigo Egípcios, Núbios e Etíopes, Nova York. Breck, Annalise e Arthur Breck. 1980. Das Grebdes Arem Teben Enar. 78 Mães, igual Archaeologisch. Veröffentlichungen 35. Bruyère, Bernard. 1926. Fouilles de L. Institut Français de Archéologie Orientale du Caire, année de 1924 a 1925. Rapports preliminares, Deir el-Medina, Cairo. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1928. Rapport sur les fouilles de Deir el-Medina, 1927, Cairo. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1929. Rapport sur les fouilles de Deir el-Medina, 1928, volume. Segunda, Cairo. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1952. Túmulos tebainis de Deir el-Medina, a decoração monocromática, Cairo, igual Mifal 86. Ern, Jaroslav. 1937. Restituição e penalidade ligadas a propriedades roubadas no Hammesid Times, em JEA 23. 186189. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 2004. Uma comunidade de trabalhadores em Tebas no período de Hammesid, terceira ed, Cairo. Chapais, Jean-Luc. 2003.
Les Cofres a Chauhabits, in, Jean-Luc Bovot, ed. Chauhabits, Destravaioleurs. Pharaoniques pour l'Eternité, Paris, 40 e 44. Cherpion, Nadine, Jean-Pierre Corteggiani e Jean-François Gault. 2007. Eliton Biel de Parosirizatona. Elgebel, Helene Photographique, Cairo. Cherpion, Nadine e Jean-Pierre Corteggiani. 2010. Volume. Segunda, Cairo, igual Mifal 128. Cune, John de 1951. Equipamento para a Eternidade, em, Brookmus 12, 112. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1975. Algumas antiguidades egípcias tardias, em, BCMA 62, 229 e 239. Cune, Kathleen M 2006. Uma oficina informal, evidência textual para produção de arte funerária privada em o período de Ramessid, em, Andreas Dorn e Tobias Raffman, Orgs, vivendo e escrevendo em Deir el-Medini. A modalidade socio-histórica dos textos de Deir el-Medina, Basileia, igual a egiptíaca helvética 19, 43 e 55. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 2007. O custo da morte, o valor social e econômico da arte funerária egípcia antiga no período de Ramessid, Leiden. Davis, Benedict G. 1997. Muitos Buteamus. Observações adicionais sobre sua identidade, em, Sec 24, 49 e 68. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1999. Quem é quem em Deir el-Medina, um estudo prosopográfico da comunidade real dos trabalhadores. Leiden. Davis, Norman de Garis. 1925. A tumba dos dois escultores em Tebas, Nova York, igual TTS 4. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1933. A tumba de Neferhotep em Tebes, Nova York. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1933. Um lugar alto em Tebas, em, Melanges Maspero. Orientante em I, Cairo, 241-250. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1941. A tumba do Vizir Ramose, Londres. Davis, Theodore M. 1907. A tumba de Ioia e Toyo, a descoberta da tumba, Londres. Etienne, Mark, ed. 2009. Les Portes du Ciel, Visions du Monde dans l'Égyptienne, Paris. Fabretti, Ariudante, Francesco Rossi e Ridolfo Vittorio Lenzun. De 1882 a 1888. Regil Milcio dei Torino. Antiquità Egisi, Torino. 300 Paolo Marini. Guidati, Maria Cristina. 1991. A propósito de Deir el-Medina prima delas coperta, ampeso dela. Colesione Hit Nel Milcio Egisil dei Firenze, in, Cristiana Morigigovi, Silvio Curto e Sérgio. Pernigotti, eds, L. Egito Fori da Egito, Dalla Riscoperta ao Egitologia, Bologna, 209 e 215. Rari, Robert. 1985. La Tombe Thebaini du Peridive Neferhotep, TT 50, Genebra. Horna, Eric. 1990. Svei Ramessid Chiconix Graber, Ramesses 4 e Wendy Ramesses 7, Mães, igual de B11. Jansen Winkel, Car. 1994. Der Schreiber Buteamun, in, GM 139, 35 ou 40. Jansen, JAC. J. 1975. Preços de Camadates do período Ramessid, um estudo econômico da vila de trabalhadores de necrópolis em Tebas, Leiden. Camp, Friedrich. 1996. Die Thebanische Necropole, Zum van der Desgrave de Dankens von der 18. Bizur. XX. Diasche, Mães. Marini, Paolo. 2011. Contenhoridei o Shabtname Usei a Italiane, TSD Laurea Especialistica, Universitade Pisa. Pisa, não publicado. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 2012. E contentoridei o Shabtname Usei a Italiane, em, Evo 35, 83 124. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 2013. Framentidei Anco Neto Porta o Rabti em Terracota Dalla Tomba MIDAN 051 de Areiabu. Elnaga, in, EVO 36, 21-27. Newbery, Percy 1937. Estatuetas funerárias e sarcófagi modelo, Cairo, igual Catalogem Heraldes. Antiquités Egyptiennes do Museu do Cairo 2/48274 hífen 48575. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1957. Estatuetas funerárias e sarcófagi modelo, Cairo, igual Catalogem Heraldes Antiquités Egyptiennes do Museu do Cairo 3/46530 hífen 48575. Nowinski, Andrei. 1984. Buteamon, Schreiber der Necropolis, in, Sec 11, 135156. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1988. Caixões da 21ª dinastia de Tebas, estudos cronológicos e tipológicos, Mães.
Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 2003. A necrópolis escriba Buteamun na luz de algum material novo, em Nicole Clot, ed. S. Verdnieder Gelegtei als Riftstück. Festschrift für Arting Altemüllers 165. Geburtstag, Hamburgo. Igual Beiheftsec 9, 295 hífen 303. Orkurt, Pier Camilo. 1852. Catálogo Ilustrato dei Monumenti Egisidel R. Milcio dei Torino, Torino. Porta, Gabriela. 1989. Elian di Cetula Egisia delle Origini in Legno e Materiali Leggeri, Milano. Porter, Berta Jerusalem DLB. Musgo. 1974. Bibliografia topográfica de hieróglifos egípcios antigos. Textos, relevos e pinturas. 3. Memphis. Parte e Abu Hawansh para Abusir, Oxford. Sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 sobrescrito 2 1994. Bibliografia topográfica de textos hieroglíficos egípcios antigos, relevos e pinturas. I. A Necrópolis Teban, parte 1. Túmulos particulares, Oxford. Reca, Hermann. 1935. Die Ägyptischen Personenamen, volume 1, Holstein. Servajean, Frederic. 2011. Eliton Bialdinactamon, TT 335, Aderel Medina, Cairo, igual Paliero 5. Schneider, Hans de 1977. Uma introdução à história das estatuetas funerárias egípcias antigas, Leiden. Van G. Jacques. 1950. Moalala Tombe de Anctifie la Tombe de Sebekotep, Cairo. Wassman, Shelley. 1987. Os marítimos nos túmulos tebanos, Luvan, igual Oula 20. A Egiptiaca Leudência. ISBN 978-2-87562. Este volume representa o resultado da conferência de El Medina e a Necrópole Tebana. Em contato, descrevendo as interações dentro e fora da comunidade de trabalhadores mantidos. Em Liege, em 2014, 27 e 29 de outubro. O objetivo a conferência foi para incentivar uma perspectiva mais ampla. Em Deir El Medina, reunindo estudiosos de todos os campos e disciplinas egiptológicos que estão interessados em estudar os muitos tipos de interações que a comunidade antiga de Deir El Medina se desenvolveu internamente em um nível regional mais amplo, supra. O título do volume, Fora da Caixa, refere-se a duas dimensões importantes tocadas pelos documentos deste volume. Primeiro, aponta para o fato de que uma grande quantidade de documentos de Deir El Medina e, mais amplamente, de a Necrópolis Tebana está disponível para muito tempo para alguns círculos acadêmicos restritos, mas agora devem ser levados para fora da caixa. Isso é verdade não apenas para a publicação de papiri e ostraca preservados em muitas coleções em todo o mundo, mas também para arquivo material que descreve as escavações no site por si só, e mais amplamente para os monumentos que permanecem lá ainda, mas não estão disponíveis para estudiosos ou o público em geral. Segundo, a maioria dos documentos coletados neste volume compartilham um recurso comum, a saber, sua tentativa de pensar fora da caixa, usando novas estruturas teóricas, abordagens interdisciplinares ou soluções tecnológicas inovadoras. De acordo. Fora da caixa, pode ser lido como um apelo para fazer o material fascinante de Deir El Medina mais ampla e como um grito de admiração em relação à criatividade e inventividade incansável de estudiosos trabalhando nas fontes decorrentes deste excepcional cenário sociocultural. Andreas Dorn é professor de egiptologia em a Universidade de Uppsala, Suécia. Ele é especialista em história cultural, arqueologia e arquitetura. Ele se concentra principalmente na contextualização de artefatos para investigar fenômenos microhistóricos. Seus projetos de pesquisa incluem o equipamento de enterro do rei Sete, a arquitetura e a arqueologia da tumba do rei Sipta, grafite no Vale dos Reis e Tebas Ocidentais, bem como a publicação de textos hieráticos de Deir El Medina. Stefan Pulas é pesquisador associado em o Fundo Nacional para Pesquisa Científica, Bélgica. Seus campos de pesquisa são antigos: linguística egípcia e filologia e gramática egípcia tardia. Seu trabalho se concentra em, por um lado, na variação e mudança de linguagem no antigo egípcio e, no outra mão, na publicação e análise de material hierático da comunidade de Deir El Medina. Pressiona universitárias de Liege. La coleção A Egiptiaca Leudência, dirigei par Dimitri Loburi, Stefan Pulas e Jean Winen, uma vocação de derramamento. A editora Destravaux de Egiptologia e Dens Les do Menos Les, além de mergulhadores. Ele acolheu-lhe em Sansen des Monografies. Aice que des volumes coleta tematiques. Ou Crection.